A paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Nessa tarde abençoada na presença de Deus. É um versículo muito conhecido, Salmo 120. Oh, glória. É fogo, Voltou, glória, voltou. vitória e fogo. Voltou aí, Voltou? Glória a Deus. Voltou. É um salmo muito conhecido, Salmo 121. E nele diz o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Ou seja, o salmista está dizendo: elevo os meus olhos para o céu, elevo os meus olhos para o alto, pois é do alto que me vem o socorro. O alto significa o Senhor. Então é do Senhor que me vem o socorro. E o meu Deus, ele fez os céus e fez a terra. Então para ele nada é impossível. Meu Deus. Para um Deus grandioso que conseguiu criar do nada tudo, meu Deus, Meu Deus. ele consegue transformar. Do nada ele fez tudo. Ele consegue transformar a sua impossibilidade em possibilidade. Meu Deus. Aquilo que é impossível vai se tornar possível se você crê em Glória a Deus. Aleluia. Tu és grandioso, Senhor. Tu és poderoso. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos mandando essa live aí. Compartilha com o irmão, com a irmã. Compartilha com o amigo, com a amiga, com o vô, com a avó. Compartilha com todo mundo. Envia para a família, envia no WhatsApp, envia no Instagram, envia no Facebook. Meus irmãos, vamos ganhar almas para o reino do Senhor. Porque foi para isso que nós somos chamados. A palavra vai dizer: ide por todo mundo e pregar o evangelho a Eita, meu Deus. Toda criatura, meu Deus. Fala aí. Meus irmãos, nós estamos apenas cumprindo um chamado que, ao meu ver, ele é universal. Todo aquele que se diz cristão, ele deve cumprir esse chamado, o id de Cristo, id pregar o evangelho. Então, ontem nós estivemos no monte, né? E Deus deu uma palavra para o João, e ele veio me contar essa palavra, e essa palavra foi resposta para minhas orações. Meu Deus. Na palavra dizia o que, João? 2 Timóteo. 2 Timóteo 4. Que dizia Versículo o quê? 2. Preguei a palavra. Pregue a palavra. Pregue Insiste a palavra. dentro e fora do tempo. Eita, meu Deus. Meu Deus. Irmãos, então não importa onde que você esteja. Eu entendi isso dessa palavra, varão. Não importa onde você esteja. Não importa se você está na faculdade. Não importa se você está na escola. Não importa se você está no trabalho. O importante é você pregar a palavra. Em tempo e fora de tempo. É tempo de você estar trabalhando. Mas se você tiver a oportunidade, então você prega a palavra. Meu Deus. Meu Deus. Varão, quantos de nós diz que não tem tempo para Deus, diz que não tem tempo, diz que não consegue pregar o evangelho porque não tem tempo. Mas para mexer no WhatsApp, Meu Deus. tem tempo. Meu Deus. Para estar aqui no Instagram, tem tempo. É verdade. Varão, Verdade. acorda e de pregar o evangelho. Prega a palavra do Senhor. O evangelho, ele é renúncia. Renuncia ao tempo que você gastaria. O tempo que você gastaria assistindo videozinho no TikTok, que talvez não esteja edificando em nada na sua vida, que não está mudando nada na sua vida, você só está perdendo o seu tempo. Aqui não, meus irmãos, aqui você está ouvindo a palavra que está sendo pregada. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se talvez você tirar um tempo para ouvir a palavra de Deus, até então eu acredito que você não está perdendo tempo. Você está ganhando tempo. Porque Deus, ele é o dono do tempo. Então, se você está aqui, é porque Deus, ele quer falar com você. Deus está usando a gente para falar com você. Falar a palavra dele, pregar a palavra dele. Talvez você acha que não é capaz, mas um dia eu disse: eu não sou capaz, mas olha eu aqui hoje. Meu Deus. Estou fazendo o quê? Pregando a palavra. Mesmo que eu me julgue incapaz, Deus, ele me capacita. Meu Deus. Mesmo que você se julgue incapaz, Deus vai te capacitar. Assim como um dia falaram para mim, assim como um dia profetizaram na minha vida, eu estou profetizando na sua vida. Não tenha medo, não temas, pois eu estou contigo por onde quer que andares. Josué,
Meu Deus. Meu Deus. É forte, Eu papai. peguei. Glorioso e poderoso é o nome do Senhor. E se Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Aleluia. Siga-me, né? O jovem rico chegou diante de Jesus, né? Perguntou o que ele tinha que fazer para ser salvo, né? O que Jesus respondeu para ele? Renuncia a tudo o que tem, Dá aos pobres. dá aos pobres e siga-me. Meu Deus. Tome a tua cruz e me siga. E tem muita gente, Walter, que não segue Jesus, por quê? Porque não quer renunciar às suas verdades. Só que o interessante é que o que o mundo tem que pode te oferecer é momento, mas o que Deus tem para te oferecer é eternidade. Peguei, mano. Pegou? É forte, papai. Deus nunca une pessoas. Deus sempre une propósitos. Meu Deus. Pegou? É forte, mano. E renuncia todas as suas vontades. Tem gente, Walter, que só vai pra igreja pra arrumar um namorado. Tem gente que só vai na igreja pra arrumar um namorado. Verdade, massa. Tem muita gente que até tá no lugar certo, só que com a motivação errada, né? Ei. Se sua motivação não for Cristo, a sua motivação tem que ser em Cristo em tudo. Porque isso faz parte da renúncia, né? É verdade. Quando a gente renuncia, quando a gente levanta a nossa mão e fala, eu aceito Jesus, confessa Jesus diante dos homens e diante de Deus. Eita. Aí é onde você tem que matar a sua carne, matar o seu eu. Sabe por quê? Porque a minha natureza é pecaminosa. A sua natureza é pecaminosa. A sua também é pecaminosa. Meu Deus. A sua carne só é inclinada para o pecado, irmão. Meu Deus. Ah, me prova. Bom, Romanos 8. Aqueles que estão inclinados, a inclinação, aqueles que estão inclinados para as coisas da carne estão na carne. Porém, aqueles que estão inclinados para as coisas do Espírito estão no Espírito. Eita, é forte. Porém, a inclinação da carne é a morte. A inclinação do Espírito é a vida. Eita. Então, morte, se você for perceber, a morte, ela tem sua vida tem um fim. E eu não falei besteira quando eu falei que Deus só tem que o mundo só tem um momento para vocês. Eita, é Fala. forte. Oi. Varão. Oi? Eita, varão. Meu Deus. Você me fez lembrar de algo, varão. Por quê? Muita gente não conhece o plano de salvação. Muita gente. Você falou algo que é correto. Todo ser humano. Eu vou falar o plano de salvação. Desde o começo, desde o início. O ser humano, ele caiu lá em Adão. Adão caiu. E todo ser que nasce após Adão, ele nasce com uma inclinação para o mal. Ou seja, uma inclinação Gênesis 3. para o pecado. Verdade. Varão. Então, a partir daí, as pessoas, elas começaram a nascer já com essa inclinação para o mal. Eu já nasci com a inclinação para o mal e você nasceu com a inclinação para o mal. Ou seja, para o pecado, com a natureza pecaminosa. Então, Jesus, ele veio, se fez carne. Jesus, ele veio, ele era espírito, ele se fez carne para estar aqui conosco, mostrando que nós, mesmo com a nossa natureza humana, pecaminosa, nós podemos vencer. Nós podemos vencer. Jesus, ele, em Mateus 4, vai para o deserto. Vai para o deserto ser tentado por Satanás. E lá ele supera Satanás. Lá Satanás usa da palavra. Naquele deserto, Satanás usa da palavra para falar com Jesus, para tentar Jesus a fazer aquilo que é errado, aquilo que não agrada a Deus. Mas Jesus sabiamente mostra para Satanás que Deus é quem tem o controle,
que mesmo ele se fazendo carne, mesmo ele sendo 100% homem, mas também 100% Deus. Ele era 100% homem, mas 100% Deus. Nesse momento no deserto ele era 100% homem. Ele deixou de lado a sua divindade para mostrar para nós que nós como humanos também podemos vencer as nossas vontades, as nossas necessidades. Nós podemos nos abster. Passou 40 dias no deserto com fome, com sede e sendo tentado por Satanás. E muita gente, Meu Deus. na primeira tentação, cai em pecado. Você me fala disso, varão? Era Elias sozinho no ribeiro. Meu Deus. Era Jesus 40 dias no deserto, a única companhia que tinha era do diabo. Pra você ver, varão. Tem muita gente que tá no deserto falando que tá sozinho. Fica no primeiro dia no deserto e já quer desistir. Eita. Meu Deus. Você não lembra quando o rapaz pregou na vigília com nós foi? Que você não conhece o seu limite. Quem conhece o seu limite é Deus. Mas o homem tem limite, mas o Deus não se limita a nada. Ei, é forte, Deus. Né? E uma das palavras mais lindas, a qual citei em Romanos 8, vou até dar um exemplo de Saul. Se você for ver na história, Saul, ele não estava em espírito, ele estava na carne. Por quê? Porque ele seguiu as suas próprias vontades. É verdade. Ele seguindo as suas próprias vontades, ele deixou de estar em espírito. Deixando de estar em espírito, deixou de ter Deus. Meu Deus. Aonde Deus falou através da boca do profeta Samuel para Saul: assim como você rejeitou a minha palavra, assim também eu rejeitei você como rei. Eita. Sabe o que eu acho engraçado, Walter? Que um gigante se levanta bem na época a qual Deus tinha abandonado Saul. Mas só que Deus não abandonou Saul do nada. Deus abandonou Saul porque primeiro Saul tinha abandonado a Deus. Meu Deus. E olha que interessante. Davi, aí vai se levantar um gigante. E o exército vai falar: pronto. O gigante se levantou bem na época a qual o rei estava na carne. Não tinha Deus. Então o povo ficou desesperado, falou o quê? É uma guerra perdida. Porém Davi foi o menor da casa e se dispôs, não só por ter a coragem, mas por estar em espírito. Eita. E sabe o que eu acho engraçado? Que Davi foi o único corajoso a querer enfrentar o gigante, o menor da casa. Sabe o que eu acho engraçado? Quando Davi estava indo no caminho de batalha para lutar, sabe o que Saul quis fazer? Colocar a armadura dele em Davi. Só que a armadura de covarde não cabe para quem é corajoso. Eita, meu Deus. A armadura de covarde não cabe para quem é corajoso. Eita, é forte, Deus. Entende? É forte, papai. A armadura de covarde não cabe para quem é corajoso. Porque você até pode estar se falando: ai, eu sou fraco. Tá, mas você é fraco, mas você tá aqui na live por quê? Se você fosse fraco, nem aqui você estava. Se você se diz fraco, é que você ainda não conhece o seu limite. Mas Deus, o homem tem um limite, mas Deus não se limita a nada. E esse é o plano de salvação. É isso que Deus vê na gente, Walter. É verdade. A gente limita tudo, só que Deus não limita nada para nos salvar. Deus não limita nada para nos dar uma nova chance. E toda vez que a gente levanta a mão e fala: eu aceito Jesus, é um plano de salvação de Deus na sua vida, amém? Glória a Deus. Mas como eu estava falando, varão, o homem ele tem a natureza pecaminosa. A partir de Adão, todo ser humano que nasce após Adão já nasce com a inclinação para o mal. Mas aí Jesus veio, se fez carne para nos mostrar que mesmo na nossa humanidade nós conseguimos vencer as vontades da carne. E ele veio para se entregar na cruz.
Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Jesus, ele tomou para si os nossos pecados. Então, ele vai e morre naquela cruz. Por nós. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Então, o que acontece, varão? Ele tomando para si os nossos pecados, ele morreu naquela cruz. Mas por que ele ressuscitou? Meu Deus, eu peguei. Varão? Eu peguei. Varão? Jesus era um homem sem pecado. Ele tomou sobre si, ele morreu naquela cruz. Mas a morte não pôde retê-lo. Meu Deus, a morte morreu. Jesus venceu a morte, varão. Meu Deus, Jesus foi e matou a morte. Varão, olha isso. Só morre quem está no pecado. Ó, mas aquele que está em Cristo, em espírito, meu Deus, ele vive a vida eterna. Ó, você pega se você quiser. Meu Deus, varão. Sabe o que eu forte, percebo? varão. Que todo plano e todo propósito, todo plano de salvação tem um tempo. Tem um tempo. Jesus viveu 30 anos para Jesus se preparou 30 anos para viver um ministério de 3 anos. E tem gente que começou ontem e já quer viver hoje. Eita. Fala, Deus. Tem gente que nem se preparou, meu Deus. É forte, meu pai. Forte demais. Então, meus irmãos, respeite o tempo. Porque aquele que é sujeito ao tempo é sujeito ao propósito. Mas aquele que não sujeita ao tempo também não sujeita ao propósito. Verdade, Deus. Varão, eu sei, nós já falamos do plano de salvação e tudo. Mas eu preparei uma pequena palavra aqui para trazer para vocês. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Vai dizer o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ou seja, a palavra da cruz, ela é loucura para aqueles que estão no mundo. E às vezes eles que nos chamam de louco. Meu Deus. Eles nos chamam de louco por pregar o evangelho, simplesmente por cumprir o ID de Cristo em nossas vidas. Mas para aqueles que estão no mundo e nos veem fazendo a obra de Deus, nós somos pessoas loucas por acreditar no plano de salvação que Cristo nos deixou. Para Ele, nós somos loucos por deixar a juventude pelo chamado. Somos loucos por deixar as diversões mundanas pelo evangelho. Somos loucos por deixar uma vida sem regras para viver regrados pela palavra de Deus. Eita. Porém, varão, para que nós que conhecemos a palavra e guardamos essa palavra, eita, é forte, Deus. Eita, Jesus. Nós que sentimos a presença e o poder de Deus em cada detalhe de nossas vidas, varão. Eles podem falar, eles podem julgar, mas nós sempre vamos continuar pregando as boas novas. Glória a Deus. Pois foi isso que Jesus nos instruiu durante seu ministério. E o Espírito Santo ministra em nossos corações todos os dias. Ontem mesmo no monte, prega a palavra. Deus diversas vezes falou para mim, ide pregar o evangelho através da palavra, nos mostrando. Apóstolo Paulo, antigamente era Saulo o perseguidor, mas quando teve o encontro com Cristo, passou a ser o perseguido. Por quê? Porque pregava a palavra de Deus. Porque ele fazia aquilo que ele foi chamado, ele entendeu o seu chamado, e de pregar o evangelho. E é isso que ele faz. Ele é exemplo, ele segue o exemplo de Cristo. Em dado momento ele falou, sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Cristo era um homem sem pecado, mas nós a todos os momentos pecamos. Mas para sermos imitadores de Cristo, nós temos que buscar uma vida de santidade.
uma vida para pecar o menos possível. Porque se a gente dizer que a gente vai viver e não vai pecar, a gente já está pecando. Mas o que a gente pode fazer é seguir a palavra de Deus, que é o manual de instrução, que vai nos levar à salvação, que vai nos levar a uma vida de santidade, que vai nos ajudar a viver uma vida com menos pecados possíveis. Esse é o plano que Jesus ele tem para a nossa vida. Obviamente seria muito bom se nós não cometêssemos pecado nenhum. Mas diariamente nós pecamos, nós erramos. O que nós não podemos fazer, varão, você lembra que eu falei para você da iniquidade? É quando a gente já está ciente do nosso pecado e a gente mesmo assim vai e peca. É isso que não pode acontecer. Mas quando a gente peca sem saber, é um pecado, não deixa de ser um pecado. Mas é um pecado da qual nós podemos pedir perdão a Jesus. E Ele pode nos perdoar, desde que nós não cometamos a iniquidade. Que é o pecado consciente. Que é quando você sabe que você está pecando, mas você mesmo assim decide pecar. Isso é a iniquidade. Entende, varão? E não é isso que Deus tem para nossas vidas. Deus ele tem um plano para mim, tem um plano para você. Ele pode até ser diferente um do outro, mas em todos Cristo é o centro. Em todos nós devemos pregar o Evangelho. Porque eu já disse, o ID é um chamado universal. E todos nós temos esse chamado. Jesus nos deixou esse chamado. Primeiro é o vinde, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas o segundo chamado é o ide. Ou seja, ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Não importa onde você esteja, pregue a palavra. Glória a Deus. No meio dos seus amigos, pregue a palavra, para que eles tenham também a chance de conhecer esse Jesus que nós conhecemos e que eles também possam ser salvos da maneira que nós vamos ser salvos. Nós só estamos esperando a volta do nosso Senhor e Consumador dos séculos. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Glória a Deus. Amém, varão? Glória a Deus. Varão, lê de novo esse versículo aí que você aplicou. Glória a Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Meu Deus. Você falou sobre gente que não vai reconhecer, né? Gente que não reconhece. Que não vai reconhecer a verdade, que julga. Você que está com a sua Bíblia aí, abre ela na segunda carta de João, capítulo 1, versículo 7. Eu não vou nem explicar esse texto. O texto mesmo se explica. Eu não preciso falar nada. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 7. Eita. Pode ler. Porque muitos enganadores entrarão no mundo. Porque muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é um enganador e um anticristo. Meu Deus. Meu Deus. Muitos vão vir para enganar. Sabe o que é? Tem muito pregador que vai falar só o que alimenta o seu ego. Tem muito pregador que vai falar só o que alimenta o seu pecado. Vai falar só o que lhe convém. Mas o Evangelho não é conforto, é confronto. O Evangelho não é brincadeira. O Evangelho é renúncia. É isso que ele falou, é confronto. O Evangelho não é conforto. O Evangelho é o que vai te confrontar. E muita gente não vai para a igreja porque é o Evangelho falando que o pastor tá falando isso, tá falando aquilo, tá me confrontando. Eu não aceito. É dessa maneira, mano. É a palavra, cara. E tá pregando a palavra. A palavra é o que cura, a palavra é o que liberta, a palavra é o que salva. Então é a mensagem salvífica, ela tem que ser pregada. Mas a palavra exortiva é o que rege a Bíblia. É o que vai nos exortar, vai nos corrigir as nossas transgressões, para que nós possamos andar em um caminho reto. E tudo tem que ser voltado para Cristo, cristocêntrico. Cristo é o centro. Repetindo, você que pode, você até anota isso aí. Evangelho não é conforto.
É confronto. E o evangelho não é brincadeira, é renúncia. Ei, Meu Deus. é forte, O papai. evangelho é renúncia, irmãos. É renúncia. A todo momento nós devemos renunciar às nossas vontades pela vontade de Deus para as nossas vidas. Sabe o que eu falei? Quando você compreender isso, varão, aí você está no caminho certo. Enquanto você não compreender isso, você vai viver no pecado, vai viver na iniquidade. Então, Meu Deus. Sabe o que eu falei para um amigo hoje? Que hoje eles não procuram uma igreja para adorar a Cristo, eles procuram uma igreja que aceita o pecado dele. tá, varão, você falou e eu já... Já mapeou? Varão, não busca a igreja pra... Não busca a igreja que aceita o seu pecado, e busca a igreja que te confronta. Meu Deus. Meu Deus. Eles não buscam a igreja Que para confronta. confrontar o pecado. Eles não buscam a igreja para alimentar, né? Para se alimentar, É. para se distanciar do pecado. Eles estão buscando igreja hoje, varão, para alimentar o ego. É. Essa é a verdade. Tô falando o que você falou, só que em outras palavras. Eles não estão buscando igreja para buscar a Deus, mas eles estão buscando a igreja para alimentar o próprio ego, para alimentar o próprio eu. E isso não é certo. Porque o evangelho é sobre Cristo, o evangelho é sobre Deus, o evangelho é sobre o Espírito Santo. Nunca O foi sobre evangelho, nós. o evangelho é sobre a santidade. O evangelho não é e nunca foi sobre nós, e nunca será sobre nós. Amém, varão? Então, para encerrar, nós estamos no processo de santificação. O único santo que pisou nessa terra que tem nome é Jesus Cristo. Mas o que Paulo diz? Aquele que está limpo, limpe-se mais, mas aquele que está sujo, então acho que muito essa geração dodói está procurando mensagem que exorta o homem. Sabe por quê? Porque os louvores de hoje em dia tá querendo humanizar Deus, querendo chamar Deus de você. Só quero Deus. Meu Deus. E muitos de nós cantam isso aí. Shalom, A paz meu do Senhor. amigo! Tudo bom? Graças a Deus. Tá, que coisa linda, né? Deixa eu... Então, gente, eu amo o que vocês estão fazendo, é maravilhoso. É incrível, Glória a né? Deus. É tão bom estar na presença de Deus, É muito buscando despertamento para nós e para outros, né? E vocês estão bem? Graças a Deus. Então, e aí? No que podemos nos ajudar nesse momento? Nós estávamos falando há pouco sobre o plano de salvação. E também, né, nós tivemos gatilho e começamos a falar que as pessoas hoje em dia, elas estão buscando a igreja não para buscar Deus, mas para alimentar o próprio ego. Entende? Então, a gente só está falando um pouquinho da palavra de Deus para que essas pessoas elas compreendam qual que é o plano de salvação na vida delas. O que elas devem buscar na igreja. Tem muita gente hoje em dia busca a igreja para adorar. Busca a igreja que aceita o pecado dela. O evangelho não é sobre Ou seja, evangelho. vocês estão pregando o chamado de Abraão, e Abraão levou Ló, né? Porque o que acontece? Deus chamou Abraão para subir montanhas. E o Abraão, pai de nações, e o Ló, que Abraão tentou levar, né? Ele estava nas campinas, pai de multidões. Então Abraão chamou assim: Abraão, venha para você ser pai de nações. Deus chamou Abraão para subir montanhas. E o Ló permaneceu nas campinas. Então, o que é as campinas? As campinas é o sistema religioso onde essas pessoas querem ficar e se aproximar daqueles que sobem montanha para buscar o milagre. Então, olha a diferença de Ló para Abraão. Abraão
Quem é os Abraãos dos dias de hoje? O Abraão dos dias de hoje é aqueles que estão subindo as montanhas, que quer estar na presença do Deus Altíssimo. E o Ló é aqueles que estão dentro das igrejas buscando o milagre. Só que o que a gente tem que alertar hoje é cuidado com o fogo que desce do céu para queimar o pecado, né? Então, muitos querem ver fogo estranho. Só que nessa busca de ficar nas campinas, no sistema religioso, buscando fogo estranho, cuidado. Porque esse fogo estranho pode queimar tanto o pecado, como aquele que está praticando o pecado. Então, a diferença é, aqueles que estão nas campinas, eles estão buscando título. Eles estão buscando seguidores. E aqueles que estão subindo montanha, está dizendo assim, você quer subir montanha também? Então segue a voz do mestre. Quem é o mestre? Jesus, ele é o mestre. Ele é a montanha. Ele é a rocha ao qual Deus falou para Moisés. Moisés, tu quer ver a minha glória? Se esconde na rocha. É a mesma mensagem que estamos pregando hoje. Tu quer ver a glória de Deus? Tu quer ver a transformação na sua vida? Tu quer ver o avivamento do Espírito Santo que estamos buscando? Então se arrependa dos seus maus caminhos para a sua vida ser transformada e tu ser a glória de Deus para você, para a sua vida e para outras pessoas, aqueles que querem seguir você. Porque nas nossas redes sociais, você pode ver, só nos segue aquele que quer subir montanha nos dias de hoje. Porque a palavra que estamos pregando é a palavra do vinho novo. Porque aqueles que veio antes de nós, eles estão nas suas prepotências, nas suas arrogâncias, eles estão tipo aquela parábola daquele homem que juntava todo no depósito, né? Eu vou juntar no depósito, vou derrubar depósito, fazer depósitos maiores para juntar no depósito. E Deus falou assim para ele, coitado de você, hoje mesmo pedirei a sua alma. Então, aqueles que vieram antes de nós, que é o sistema religioso, as campinas, ao qual muitas pessoas estão dentro delas, infelizmente, o que estamos esperando? O que essas pessoas estão esperando? Então, o tempo de hoje é da misericórdia. A palavra que estamos pregando é sobe montanha para ser pai de nações. Nós somos os heróis da fé do dia de hoje. Nós somos aquilo que Deus falou, vai lá e prega, arrependa dos seus maus caminhos, arrependa dos seus pecados e não tenha medo. O nome de vocês, nos dias de hoje, ô Abraão, tem que ser conhecido no céu e temido no inferno. Isso é algo muito importante, que poucos têm coragem de pregar. Meu amor, eu vou dizer uma coisa para vocês, o que vocês estão fazendo, o que nós estamos fazendo, é exatamente isso. Subir montanha. Somos os heróis da fé. Agora, aqueles que ousar, o gigante que ousar atravessar no nosso caminho para tentar nos fazer parar, é uma palavrinha que sai da nossa boca. Cai por terra. E aquele que está sendo usado pelo gigante, ele vai tombar. Só que o nosso pedido, Senhor, tenha misericórdia desses que ainda estão nas campinas, desses que ainda estão dentro do sistema religioso, que ele seja curado, restaurado, para que ele saiba qual Deus que estamos adorando. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O único digno de ser louvado, de ser adorado. A rocha ao qual nós estamos nos esforçando para esconder nela. Porque nós podemos até cair no pecado, mas a diferença entre nós, entre o Abraão e Ló, é que o Abraão ouve a voz de Deus e sobe montanha. O Ló pode aparecer um anjo na casa dele, na vida dele, que ele fala, não, vou continuar nas campinas. É o que eu falo, cuidado com os portais. Porque o Ló falou assim, não, eu vou para as campinas. A janela da minha alma quer ver o pecado, mesmo que eu não participe, mas eu estou a fim de ver o pecado, né? E Abraão falou aqui, não, eu vou subir montanha porque eu não quero nem ver o pecado.
Eu não quero fogo estranho na minha vida. Eu quero fogo que queima a carne. O fogo que vai subir o cheiro da gordura queimada, que vai chegar nas narinas do Deus Altíssimo, e ele vai enviar anjos aqui para a terra que acompanha os filhos. Aquele que busca, que intercede, que ora, que busca a misericórdia para aqueles que ainda estão caídos à beira do caminho, como foi Abraão e Ló. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe Deus abençoe pela senhora que palavra. Para nós, nesse Vamos dia de servir. hoje. É para nós, nesse Jesus, dia de Jesus hoje. tem coragem, né? É A gente tem que... a gente não reconhece o preço da chamada, né? Tem gente que se intitula pregador, mas não prega, não tem coragem. Exatamente. Né? Então, nós, nesses dias de hoje, a gente está igual às bodas de Caná, né? O vinho novo que está sendo servido nesses dias de hoje. Que ouça ou que deixe de ouvir, mas nós pregamos a verdade, né? Nós pregamos a palavra do arrependa-se, sobe montanha, saia das campinas, saia do sistema religioso, tudo posso, eu tudo faço. Aquela história do sistema, né? Ah, estamos na época da graça, meu irmão. Se tu não deixar a lei apontar o caminho como o espelho, para tu olhar no espelho, ver que tu é imagem e semelhança do Deus Altíssimo, tu não vai experimentar da graça. Tu não vai experimentar da graça, porque a graça e a lei é os dois andando junto. É o 22, é o pai e o filho andando junto. E tem aliança com quem? Com quem que o pai e o filho têm aliança? Com os santos na terra. Quem são os santos da terra? É aqueles que andam na santidade e não no profano. Meu Deus. Porque aqueles que estão nas campinas, eles querem saber do profano. Eu tudo posso, porque Deus, ele é misericordioso. Ah, o sangue de Jesus tem poder, meu irmão. O sangue de Jesus tem poder naquele que passa na sua porta, nos seus portais. O sangue de Jesus está sendo passado nos seus portais, ou os seus portais estão abertos para tudo que vier. Aqui, meu irmão. Meu Deus. Aqui, meu irmão. É como diz a música, né? Tem que saber viver a vida, né? É preciso saber viver. Você tem que saber onde tu coloca teus pés. Você tem que saber a quem tu abre os teus portais, quem está entrando, quem está saindo dos teus portais. Então, nesse tempo, Deus está pedindo alinhamento. Um alinhamento dos filhos dele aqui na terra. Para que aconteça a restauração e venha o avivamento do Espírito Santo. Mas primeiro tem que ser na nossa vida, depois na vida dos próximos. Porque a nossa boca tem que ser boca de fogo, boca que sai a bondade e a misericórdia de Deus. Nós temos que saber ser para Deus. Nós temos que ser para Deus. Nós não temos que ter título, não. Nós temos que ser para Deus. A luz da terra, o sal da terra, para aqueles que estão caídos à beira do caminho. Então, nós temos que ser bem diferente do sistema religioso, tudo pode. Nós, até pode, mas não convém a nós. Não convém. É porque título, hoje em dia, hoje o que todo mundo quer é título, todo mundo quer altar, né? Mas a obrigação de todo cristão, não é todo pregador, todo evangelista, é todo cristão, é pregar a palavra. Diácono Filipe, ele era um diácono, mas ele foi o primeiro a pregar em Samaria. Primeiro que os apóstolos, então não tem essa de cargo. É pregar a palavra. Porque muita gente, a gente falou que tem muita gente que tem medo de falar a verdade. Por quê? Porque as pessoas, eles querem glória, eles querem falar, a igreja quer falar que o mundo quer ouvir. Muitos estão ali também, querendo, alguns que pregam até, só que estão ali por espaço, não estão pregando a verdade. Eles querem arrastar multidões, mas não multidões para salvação. Quer ganhar seguidores, aquilo que eu falou no começo. Mas não é nem seguidores, viu? Tem pessoas que eles acham que ele é estrela gospel. Tem pessoas que eles acham que eles é os reis dessa terra.
E aqui tem um único só rei. É um único só rei, digno de ser louvado e ser adorado. Yeshua HaMashiach. Ele é o único rei. O nosso rei. A glória tem que ser direcionada para ele. Mesmo que nós sejamos usados para buscar do céu para a terra. Porque o que diz na oração do Pai Nosso? Que venha o teu reino do céu para a terra. E Deus fala assim, os justos que ora, que busca, que intercede. Então você pode perceber que tem pessoas que elas estão nas Campinas, que a oração dela não passa nem do teto. Está no céu de bronze. Elas ora, quantos anos dentro das Campinas, do sistema religioso orando, e a oração não passa nem do teto. Por quê? Porque a vida delas não condiz com aquilo que elas estão orando e buscando. Tem pessoas que passam anos e anos dentro do sistema, nas Campinas, porque eu não vou falar aqui porque nós entendemos, nós sabemos o que é as Campinas e o sistema. As pessoas passam quantos anos perdendo tempo, mendigando na porta dos templos formosos e elas não têm coragem de mergulhar nas águas profundas do Espírito Santo. E aí elas ficam buscando milagre, não acontece o milagre nem na vida delas, nem na vida do próximo. Por quê? Porque a vida delas é uma porcaria. Elas não vivem aquilo que prega. Elas estão nos seus pecadinhos, nos seus pecadões, perdendo tempo. Olha o tempo, em Eclesiastes, Deus vai falar do tempo. Que tempo que estamos vivendo hoje? Qual é o tempo que estamos vivendo hoje? Estamos vivendo num tempo da restauração e da transformação. Estamos vivendo um tempo que Deus está com pressa para mandar o avivamento aqui para o Brasil. Então, vocês viram há poucos dias aí, ó, a humanidade não está interessada. Eles estão interessados em quê? Em festejar o reino do pecado. Eles estão interessados em festejar a festa da carne. Você acha que essas pessoas que estão perdendo tempo com a carnalidade, você acha que o pago qual que é? Preciso dizer? Agora, para que nós estamos aqui na Terra? Para que nós, os vinhos novos, estamos aqui na Terra hoje? Nós intercedemos por misericórdia, justamente na vida dessas pessoas, para elas não ser consumidas pelo fogo estranho. Porque elas estão buscando o fogo estranho. Elas estão buscando um portal de destruição para as suas próprias vidas. E Deus coloca o povo dele aqui na terra para interceder por misericórdia e milagre. Mas para que a misericórdia e o milagre? Para a vida dessas pessoas que elas não têm o conhecimento daquilo que elas estão buscando. Daqueles portais que elas estão abrindo nas suas próprias vidas. Porque as pessoas têm uma mania de dizer assim, ai, mas cadê Deus? Onde está? Por que Deus não faz o milagre? Tantas coisas ruins acontecendo. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Está acontecendo porque a humanidade está buscando as trevas. Porque se a humanidade obedecesse o mandamento da palavra de Deus, já estava acontecendo o avivamento e o agir de Deus nas suas vidas. Então, podemos ver a diferença, daquele que busca e daquele que não busca. O que está buscando? É como foi na passagem lá do deserto, né? Aqueles que buscam o bem e aqueles que buscam o mal, com a sua própria boca. Então, quando eu vejo, por exemplo, um crente, uma pessoa que está há anos e anos nas Campinas, dentro do sistema religioso, e a boca deles é treva pura, e a vida deles acontece só trevas, eu falo assim, tá assim, buscando e profetizando na sua própria vida, tá aí. Né? Então, os dias que estamos vivendo hoje vamos ser Abraão, pai de nações, não o Ló, pai de multidões. Porque Deus falou assim, saia do meio das multidões e vai para a solitude, subir montanha, para tu ser pai de nações. Glória a Deus, louva a Deus pela sua palavra. Amém. É a palavra. Eu agradeço pela vida de vocês e assim, parabéns pela iniciativa que vocês estão fazendo, é incrivelmente maravilhoso. E vocês serão recompensados, todos nós seremos recompensados por isso, né? Porque o que diz lá no livro de Jó? Lá no livro de Jó tem essa passagem, né? Então a gente
gente pode ver que há recompensa àqueles que ora, que intercede, que busca, né? Porque Deus, ele não deve nada para ninguém. Então Deus fala assim, ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Ser fiel no pouco é a gente fazer para Deus aquilo que nós já conhecemos da palavra de Deus. Porque quanto mais você doa, quanto mais você oferta, mais vem em dobro para você. Então, quando a gente doa o conhecimento da palavra de Deus, que a gente é esse rio a jorrar, como Jesus falou também lá na parábola da mulher samaritana, se tu souber, tu buscaria e eu te daria, né, águas vivas. Então eu acredito que nós temos que deixar jorrar, deixar fluir. Tudo aquilo que conhecemos da palavra de Deus, a gente tem que deixar fluir. Onde a gente vai, onde a gente for, que seja no mercado, que seja na padaria, que seja no nosso trabalho, a gente tem que deixar fluir. E a gente tem que deixar a nossa boca falar aquilo que vem de Deus. Às vezes tem uma pessoa tão lá no cantinho, né? Que ela está buscando uma palavra de Deus e às vezes Deus fala uma palavra para você entregar para ela e você fica com vergonha de dizer. Meu amigo, vou te falar uma coisa, não tenha vergonha de ser para Deus aquilo que Deus chamou para você ser. Não tenha vergonha disso. Porque o que você pode perceber, aqueles que vieram antes de nós, o vinho que foi servido antes de nós, o que aconteceu com eles? Eles virou estrelinha, ninguém tem acesso a eles. Eles é tão estrela que eles andam com corpo de segurança para proteger, para que pessoas não se aproximem deles. Eles não sabem servir a Deus como bom vinho, com felicidade, com amor, com humildade. O orgulho entrou no coração dos Ló. O orgulho entrou no coração dos Ló e eles estão patinando na lama, eles estão patinando nas campinas. Então a gente tem que ser pessoas acessíveis. Para quê? Para ajudar aqueles que estão caídos à beira do caminho. Nós, tipo assim, tem pessoas, por exemplo, que até foi um servo de Deus fiel, mas hoje em dia não é mais, porque o estrelismo subiu na cabeça deles, o orgulho, a prepotência, a arrogância, e eles estão só enchendo os seus depósitos, né? Eles são pessoas obesas espiritual, são pessoas que estão na obesidade espiritual, eles estão retendo conhecimento, mas eles não querem deixar jorrar. Eles se negam a passar o conhecimento para aqueles que estão se levantando agora. Aqueles que Deus está tirando atrás das malhadas, estão colocando em evidência. Porque nós somos esses improváveis. O que você pode perceber é que nós somos esses improváveis. E nós precisamos nos manter na humildade da palavra de Deus, para a gente servir. Nós somos servos. Servir nesse dia de hoje. E o que vocês estão fazendo aí, vocês estão servindo. Vocês estão servindo. Vocês estão deixando jorrar. Para vocês não ser obeso espiritual. Vocês estão passando o conhecimento que vocês já têm. E por esse motivo, Deus vai acrescentar muito mais na vida de vocês. Parabéns. Glória a Deus. Graças a Deus. Gente, obrigado. Né? Obrigado, e assim, eu tô indo, tá? Porque eu vou para um compromisso agora, tá? Glória a Deus. Deus abençoe. Muito obrigado mesmo por ter entrado nessa live, falar da palavra do Senhor conosco. Igual você escutou, Atos 3. Pedro e João estavam aí para o templo, encontrou com um coxo pedindo esmola, falou, ó, eu não tenho ouro nem prata, mas eu não te dou. É o que nós estamos fazendo. Nós não temos ouro nem prata, mas a palavra que Deus tem colocado no nosso coração, nós vamos pregar e falar da palavra do Senhor sempre. Amém. Graças a Deus. É isso aí. Deus abençoe a vida da senhora, viu? Deus abençoe você. Maria, eu agradeço aí por você ter entrado aí. A gente já estava encerrando, mas para você ver o trabalho, né? Como Deus trabalha. Você sentiu o dever de entrar aqui, compartilhar a palavra com alguém. E eu tenho certeza que nós aprendemos muito com você e aqueles que estão assistindo também. E o que a gente faz aqui é compartilhar com as pessoas. Nós também aprendemos um pouco. Eu prego, ele prega e nós agregamos o nosso conhecimento e as outras pessoas também aprendem, né? É uma coisa. Como eu falei no começo,
É uma ligação, um- conexão, né? uma conexão. E o pregar o evangelho, como vocês estavam falando aí, é um chamado universal. Todo cristão tem o dever de pregar a palavra, tem o dever de confiar na vida da outra pessoa, né? Porque aquela semente ela vai virar um fruto, né? E aquela pessoa ela também vai ser edificada, né? Vai ser transformada pela renovação da mente, assim como o 18. Exatamente. Porque o que o mundo tem que oferecer é o alimento da carne, né? Mas o que nós temos é o pão, que é o que alimenta o espírito, é a palavra. Exatamente. E a guerra que nós vivemos contra a carne é o espírito, né? E a que vence é que a mais é Peraí. Nós não vivemos mais numa guerra, meu amor. Nós vivemos nas vitórias. A guerra foi quando nós estávamos de trás da malhada. Lá sim foi uma guerra que nós vivemos. Agora nós estamos na vitória. Vocês dois estão na vitória. Vocês não estão mais na guerra. O inimigo pode até tentar se levantar contra as nossas vidas, a minha vida, a vida de nós três que estamos aqui, mas nós já sabemos, com uma pedrada, uma palavra, derrubar o gigante que tentar se levantar. E até aquilo que parece para o mal, quando tenta se levantar contra a nossa vida, vai transformar no bem. Porque é assim que Deus faz com aqueles que andam, segundo a palavra dele, aqueles que estão debaixo das asas do Altíssimo. É assim que acontece, né? As nossas aflições, quando a gente percebe que vem, o que a gente faz? Chama o nome do Mestre, o socorro presente no presente. Então, você pode ver, você pode até hoje passar por uma aflição, uma angústia. Mas quando você intercede, quando você busca, quando você invoca o nome do socorro, o socorro vem no presente. Você pode perceber que as nossas vidas é diferente da vida daqueles que estão lá, no prazer carnal. Você pode perceber a diferença, é gritante, é constante. Percebe isso para você ver. Você passa por uma aflição, mas você invoca o nome do Mestre. E o socorro chega. Isso é vitória. Isso é a diferença. Isso é incrível. Isso não tem nem palavras para dizer tudo isso. É só a gente vendo, a gente vê com os nossos próprios olhos o que Deus está fazendo nos dias de hoje. Né? Glória a Deus. Obrigado aí, viu, Mari? Obrigada, viu? Desliga aí, agradecemos tá? pela sua participação. Muito feliz, Graças né? a Deus. E assim, o que a gente pede a Deus, que Deus abençoe toda a vida dessas pessoas que está agora, né, online. Porque essas pessoas que estão aqui online, elas estão buscando um avivamento, elas estão buscando a transformação na vida delas. Então, o que a gente ora é para que Deus tenha misericórdia e que mostre o caminho da vida dessas pessoas a seguir. A sair do profano e consagrar suas vidas e santificar suas vidas, né? No santo nome de Yeshua HaMashiach. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Glória a Deus. Gratidão por tudo, tá? Shalom, shalom. Obrigado. Meu Deus. É forte trabalhar de Deus. Nós já estávamos encerrando. E a Maria ela pediu para entrar, porque ela tinha uma palavra para compartilhar com a gente. E graças a Deus, Deus nos alimentou. Eu espero que vocês também tenham sido alimentados. Amém? Você vai louvar mais algum louvor, Barão? Vamos louvar só para finalizar, a gente louva. Depois faz uma oração. Uma oração para terminar, aí a gente encerra. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar,
e outras pessoas e tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, mergulhar no teu rio, mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio, eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Senhor, teu rio de vida aqui. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu agradeço a cada um de vocês. Cada entrou nessa live, eu tenho certeza que a vida de vocês foi edificada. Caso vocês queiram compartilhar esse vídeo aqui com alguém, eu vou deixar ele aqui nos meus reels, né? E vocês podem compartilhar ele com seus conhecidos, com seus amigos, com seus familiares, para que a vida deles também seja transformada, para que eles sejam alimentados pela boa, perfeita e agradável vontade do Senhor através da palavra. Amém? Nós vamos orar aqui por vocês, orar pelas nossas vidas, para que Deus continue, né, nos ajudando a alimentar esse canal, alimentar a vida de vocês, para que nós possamos crescer em graça e conhecimento, para que nós também possamos transparecer esse conhecimento para vocês. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos, apresente oração, algum pedido que você tenha, e nós estaremos orando aqui por vocês, por nós e por essa página. Amém? Feche os teus olhos e ore conosco. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos, Pai, pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez estar diante da Tua presença, Pai, aqui no Verticar, Pai, aqui neste vídeo, Senhor, nesta live que o Senhor colocou no nosso coração, Pai, nessa página que o Senhor nos instituiu a criar, que o Senhor colocou em nossas mãos, Pai, então que nessa tarde abençoada, o Senhor possa visitar, Pai, cada coração, Pai, transformar cada vida, Senhor. Pai, renovar a mente de cada um através da Tua palavra, através, Senhor, da Tua graça sobre a vida deles. Pai, tem misericórdia daqueles que necessitam, Senhor, da Tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor visita, Pai, a vida de cada um desses, Senhor. E o Senhor sabe aquilo que ele está necessitando, se é de uma cura, de uma libertação, ou se é simplesmente, Pai, ser alimentado. Que o Senhor possa alimentar, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa salvar, Pai, essa vida e libertar, Senhor, da droga, do mundo do crime, do mundo, Pai, da prostituição, Senhor. Pai, liberta, Senhor, do alcoolismo, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós oramos e agradecemos, pedindo que o Senhor abençoe, Pai, este canal. Pai, que nós venhamos ganhar muitas almas para o Teu reino. Pai, crescendo em graça e conhecimento, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de todos, amém, irmãos?